Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Clara. Nós vamos passar os avisos para aqueles que vêm à casa pela primeira vez. Pedimos a gentileza de vocês, ao entrarem à casa, não esquecerem de desligar o celular. Permanecer em silêncio e oração para que nós todos possamos estar em condições de recebermos os tratamentos aos quais nós viemos em busca. A casa está aberta para atendimento às quartas e sextas-feiras à noite, a partir das 19 horas, lembrando que as crianças poderão vir à casa, de preferência, às quartas-feiras. Pedimos a gentileza de as mulheres, ao virem à casa, terem mais cuidado, com as roupas, evitarem vir com roupas muito curtas, justas, muito transparentes ou muito decotadas, e os homens evitarem vir de bermudas, usando camisetas regatas ou bonés. Nós temos a livraria logo na entrada da casa, onde nós temos os livros da codificação e alguns títulos espíritas, lembrando que a renda é convertida exclusivamente para manter a casa. Tem o bazar também, que funciona logo após o término da palestra, na escadaria aqui lateral, cuja renda também é utilizada para a manutenção da casa. Temos a biblioteca, onde vocês podem gratuito, e vibrações, onde vocês podem deixar os nomes das pessoas queridas que precisam de oração e não podem vir até a casa. Agradecemos muito a todos que puderem contribuir com a casa, trazendo alimentos não perecíveis e dentro. Na próxima de julho, a nossa casa não vai funcionar por razão do feriado de São Caetano. Na próxima semana vai funcionar normalmente. Vamos pedir para que todos vocês procurem respirar e levar o pensamento até Deus, nosso Pai, e até Jesus, nosso Mestre tão querido. Vamos nos ligando a eles através dos nossos benfeitores que estão aqui nesse ambiente, procurando harmonizar, trazer paz e muita calma para que todos nós possamos ouvir, que ele possa ser envolvido pelos benfeitores, para que ele possa passar com sabedoria e muito amor os ensinamentos dos quais nós necessitamos para a nossa evolução. Com a prece, nós vamos pedindo sustentação, amparo e harmonia desse ambiente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Clara. Um detalhezinho só, vocês no expediente, e provavelmente vocês possam, os que vão passar por consulta, achar que está demorando demais. É que o pessoal de sexta-feira, né, veio hoje também. E sempre tem pessoas que é a primeira vez, então tenham paciência que todos serão atendidos, tá? Bom, em algum momento na sua vida, provavelmente, você já se perguntou ou questionou a Deus sobre tantos problemas e especialmente no seu problema. Por que que Deus, de uma certa maneira, no seu poder, ele não poderia resolver as coisas da maneira mais simples e mais fácil? E uma causa. O livro Boa Nova, para quem já leu,
E quem não leu, né, eu indico que leia. Existe aqui uma parte, a do item número 7, que se chama a luta contra o mal. Então, 15 dias atrás também sobre o mal, ou gênio do bem e gênio do mal. Falei também sobre o anjo concertador, mencionado no livro Luz Acima, de Chico Xavier e Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, né? E nesse livro Boa Nova, é uma passagem onde o discípulo Tadeu, ele teve um problema com uma pessoa, no caso do atendimento. Dirigiu-se a ele uma senhora procurando um socorro espiritual. E Judas, tudo aquilo que ele poderia ter feito e ele fez, o que ele aprendeu, né, com Jesus, os ensinamentos de Jesus. Porém, tudo que ele fez foi em vão. E essa mulher voltou para a casa dela. Naquela época eles chamavam de... ela estava endemoniada. Então ela voltou para a casa dela. Somente no outro dia, já ao anoitecer, essa mulher voltou e ali estava Jesus. E Jesus atendeu ela, resolveu ela. E Tadeu ficou mais frustrado ainda. E ele ficou cismado com os ensinamentos de Jesus, do porquê ele não conseguiu fazer aquilo que Jesus fez, né? Sobre os espíritos malfazejos, né? Vejam vocês que já naquela época já existia as entidades espirituais que obsediavam as pessoas. Então ele esperou os outros discípulos saírem para fazer alguma coisa e ele viu que Jesus estava sozinho e ele questionou Jesus sobre por que ele não conseguiu, por que ele, Jesus, não passava para ele esse conhecimento, ou esse entendimento, ou esse poder de fazer isso. Eu só vou falar até essa parte, porque depois aí tem a explicação de Jesus para Tadeu. Eu só fiz isso para que vocês tenham curiosidade de procurarem ler neste livro, que é só uma passagem. E ali, Jesus explicando para Tadeu o que ele queria e desejava da vida dele. Então, o assunto entre os dois, a explicação, se der tempo, eu leio. Mas eu recomendo porque, como eu disse, às vezes nós pensamos, por que Deus não resolve todas as coisas assim no estalar de dedo? E nessa visão que Jesus passa sobre os problemas da humanidade, é o que ele passou para Tadeu, o discípulo. E é o que ele vai passar para aquele que procurar saber qual foi a resposta dele. Tá bom? Então é o livro Boa Nova, o item 7. Todo o livro é excelente, mas porque eu vou falar aqui sobre um assunto sobre a cura, então eu achei de deixar isso aqui para quem quiser depois procurar. No livro aqui, o que eu trouxe algumas perguntas e respostas do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E algumas perguntas eu separei aqui, e é comum para a gente pensar sobre algumas coisas na espiritualidade. E as respostas que Emmanuel nos deu, ou deu para o Chico Xavier, é para nós também, né? Nos nossos dias. Então, entre elas está sobre a medicina, doenças, moléstias, enfermidades, processos de cura, o passe, benzedura, lei das provações e suas necessidades, água fluidificada, serve para todos? E também uma pergunta que muitas pessoas às vezes se perguntam no sentido de ter respostas para que elas possam se curar. O guia espiritual pode receitar um remédio que cure um enfermo? No grupo Espírita Irmã Clara, você não vai passar
passar por uma ritual. Como muitas vezes uma conversa com o Espírito, e o Espírito vai falar sobre o futuro, sobre arranjar um emprego, sobre resolver os problemas da sua vida. Quando a pessoa adentra as salas para ter a conversa, né, uma orientação ali, que já desencarnaram, e sabem da luta que temos, cada um de nós, ou seu familiar, e de alguma maneira, pela sensibilidade, né, eles passam para as pessoas o que vocês precisam de ouvir. Não é nada a ver com psicografia, não é nada a ver de um recado. Embora o Chico Xavier, quando começou nos seus trabalhos espirituais, ele era um receitista. Ele tinha esse dom também, né, mediunidade, de receitar remédio para as pessoas, mas depois ele parou com isso, com essa atividade, né? Muitas coisas para se fazer. Então, as pessoas que vêm pela primeira vez não tenham medo, não ficam. Então, é perguntar para Emmanuel, como é considerada nos espirituais a medicina terrena, a medicina humana compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre dedicada, é um apóstolo da providência divina. Veja, a qual recebe, precisa ser esposados na vida. Quando, então eu vou dizer para vocês, quando você for procurar médico, não tenha medo de orientado espiritualmente e que ele cuide de você espiritualmente no sentido de intuição, que a espiritualidade que viu aqui, e pelo ganho da consulta que ele está fazendo. Digo isso porque tem um livro que um dia eu vou ainda muito bem de vida, milionário, fazendeiro, todo esse tipo de coisa. E essa pessoa também era obsediada, um paciente. E esse espírito tinha sido em vidas passadas um escravo. E esse senhor, que seria o que o médico fosse abrir a cabeça da pessoa para mexer no cérebro, esse espírito iria fazer alguma coisa com esse médico que iria fazer a pessoa. Ele já havia passado por diversas cirurgias. E a mulher veio a ficar doente. A mulher ficou como se fosse uma cabrita. Levaram no médico. Mesmo os familiares não acreditando nada, o médico falou: o que essa sua mãe tem não é nenhum problema físico. Leve-a a uma casa espírita, um lugar que você acredite nisso. Então, como diz aqui, né? Então, o médico, quando você for passar por exame, peça a Deus a orientação espiritual para ele, para que ele seja exato nos exames, né? A outra pergunta, a 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Na nossa visão, a saúde é uma pessoa perfeita, de corpo perfeito, não é isso? A gente vê assim uma pessoa de corpo perfeito, é uma pessoa sadia. Mas qual é a visão da espiritualidade sobre isso? Então ele responde:
Para o homem, a saúde de órgãos materiais, todavia, a para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra. Então, para a espiritualidade, um corpo são, mente espiritual ou mental. Essa é a visão que eles têm, totalmente perfeitos, que podemos dizer, mas cada um de nós tem a nossa imperfeição, na nossa alma, no nosso espírito. A 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, ou seja, tudo que nós sofremos tem alguma coisa a ver com espirituais? Aqui eu já não, né? A carga da manifesta através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é o conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, ou seja, o início das doenças, né? E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, mudanças de atitudes e hábitos, né? Reconhecer o vício que temos ajuda muito, ajudar a nos ajudar. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação, nas circunstâncias nos abusos, já representa uma estação tão persistente que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Quando aqui fala que podem reclamar várias estações sucessivas, significa sucessivas, para que se ou são de estudo, né? Para quem quiser estudar, é como se da caixa preta do avião. Tudo que aconteceu, tudo que está regido, a ver, né? Então, no perispírito, ou traz as doenças ou as enfermidades estão pelo corpo, matéria. A 97. A ação dos medicamentos humanos. Entenderam aqui a pergunta? Se ela é espiritual, existe um remédio que cura o espírito? Mas se os reflexos são no corpo? Então vamos ver a resposta. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Nos dias difíceis é muito complicado ter uma alma sadia, né? Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos,
e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Quem não leu o livro intitulado Eu Voltei, é um livro de uma pessoa, como eu, como ela, como outras pessoas, que eram espíritas, eram servidores de uma casa espírita, e essa pessoa, ao desencarnar, ela achava que por ela ter o conhecimento da doutrina dos espíritos, seria mais fácil. Por que eu estou falando sobre esse livro? Porque aqui menciona, quando o homem, porém, espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra, para que esse espírito dessa pessoa, que deu tanto trabalho nessa saída do corpo para o plano espiritual, precisava levar esse espírito na praia, precisava levar ele próximo a cachoeiras, para que ele readquirisse as forças, não físicas, mas forças da própria natureza, como diz aqui, quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, e aí sim ele teve o domínio, e ele entendeu que não bastava simplesmente ser um espírita conhecedor de muitas coisas. A 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? O passe é o que você tomou ali no começo, depois tem os outros tratamentos, depois tem os tratamentos aqui. O simbolismo do primeiro passe é esse que está no quadro aqui. Você talvez não veio numa casa espírita, mas você que tem um filho, já teve, quando seu filho e sua filha quer que a mãe ou o pai faça, vem aqui, eu vou dar um mexi, você passa a saliva, você assopra. Será que isso é um passe? É a intenção daquilo que você está fazendo para passar a dor da sua criança naquele momento. Então, tem um livro que chama O Passe, aborda muitos temas de passe. Tá? Então, os tratamentos que são feitos é uma indução do médium. É só e estar bem consigo mesmo. Bom, agora uma resposta, né? Nos processos de cura, como devemos compreender o passe, assim como a transfusão de sangue, a renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são de reservatório ilimitado das forças espirituais. Como deve ser recebido e dado o passe? Como que você recebe o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. O contato físico é pôr a mão, passar a mão, e depois de tantos acontecimentos que teve, então a casa espírita aqui, vai na diretoria, hoje o passo é só imposição da mão. Agora, aqui a de número 6, eu acredito que muitos já utilizaram isso. Talvez as pessoas da minha idade já passaram por uma situação dessa. Será que é verdadeira? Será? A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, a modalidade do passe é uma pergunta. Quem já passou com uma pessoa que benze, né, que faz uma oração, sabe os efeitos daquilo ali? Será que é errado? Será que é tão errado isso? Vamos ver a resposta de Emmanuel. As chamadas benzeduras são comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade
são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência, como aqui. Tão vulgarizado como, às vezes, próprios espíritas não aceitam essa. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo, na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as formas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. A boa vontade de que você quer fazer isso. Às vezes você já deu passe em uma pessoa, nem soube. O olhar, o aperto de mão, o abraço, o bom dia. Isso também significa. Falta 5 minutos. Eu vou ler sobre e vou ter que pular, mas sobre a água fluidificada. Por que não será bem espirituais a revelação dos processos de cura de lepra e do câncer? Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei e a necessidade plena. Na Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos, né? Ou seja, naquilo que eu falei sobre os 15 dias sobre o anjo consertador, ali dizia-se o quê? Que não se pode, ninguém a não ser Deus ou amante dele, que algo seja feito para interromper um processo de resgate. Então, não há nenhuma abaixo que venha fazer esse tipo de coisa. Mas é possível obtê-la? É sim. É possível. Deixa eu ver aqui. O tratamento ministrado dos amigos, esse item aqui é para quem faz o Evangelho segundo o Espiritismo e quem vai fazer. Nós geralmente colocamos água, né? Recipiente de água para que depois o grupo familiar tome. Agora, será que essa água serve para todos que estão ali? O que vocês acham? Então você coloca lá o recipiente com água. Então você cada um bebe um pouco, guarda. Mas veja o que diz. Estado pelos espíritos amigos, a água purificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Para o que ele responde. A água pode ser purificada de modo geral em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. O que ele quis dizer aqui? Vocês têm alguém doente, então distribua um pouco de água para cada um no início do Evangelho. E para cada um será talvez o de André Luiz vem, coloca fluidicamente a água, na mão da água, e aquela pessoa que está com uma pneumonia, ela se cura, né? Bom, não é questão de crendice ou de fé. Nós fazemos e obedecemos uma condição de fé raciocinada a qual Kardec nos ensinou e motivou a aprender. O livro é esse. Algumas bom, esclarece muita coisa. Tanto os leis como pelo Espírito, Boa Nova. Então, eu sempre digo aqui, a leitura do
dos livros da doutrina espírita, como Jesus disse, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, ela nos ajuda nesses tempos. Ela nos ajuda a conhecermos e sabermos qual é o nosso problema. Quando nós sabemos o problema, nós estamos sim ajudando a espiritualidade, nos ajudar. Mas temos que ter não exigir que as pessoas com quem a gente convive somos todos nós problemáticos. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, causa mais das aflições, por causa da cultura das aflições, são doenças, tantas discussões. Neste livro você tem como fazer esse tratamento. Vai de Evangelho no lar, e já é um santo remédio, se é que se pode dizer assim. Às vezes as pessoas vêm para cá, como nós mesmos, a gente não, às vezes está cansado, mas fala que hoje eu não vou. Mas claro, você vem. E quando você sai daqui, realmente, de fato, você sai modificado, você sai um pouco melhor. Se acontecer alguma coisa, eu não sei, mas eu estou indo para casa melhor do que quando aqui eu cheguei. Esse é o desejo que eu transmito para vocês, que vocês saiam. Quando vocês saírem e ir para suas casas, seus lares, vocês conseguirem de bom sobre o que a gente falou. Bom, tenham uma boa noite. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Para aprender um pouco. Eu não sabia ser mais feliz, cada um no seu esforço maior, para ser mais feliz e bem. Nós vamos agradecer a Jesus, movendo nesse amor, nesse ambiente, e vamos nos unir em vibrações de amor, de paz. Querido, nosso Brasil, nossa cidade, nossos amigos, os nossos familiares, nossos vizinhos, enfim, os que convivem conosco. Vamos pedir a Deus por todos eles. Fazem bem até aqueles que ainda não aprenderam a nos amar. Que nós possamos, unidos a Jesus, aprender a amá-los, para que eles possam crescer juntamente conosco. Nos unimos em amor e gratidão. Nós vamos agradecendo a Deus pela nossa vida, nossa saúde, e que possamos crescer sempre com Jesus. E agradecemos, por tudo que nós somos. Prece, nós vamos pedir uma permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite, dizendo: infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que nós possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual nós possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente, Senhor, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que o teu amor nos envolva e nos fortaleça, hoje e sempre.